Queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 19 a 30. Filipenses, capítulo 2, 19 a 30. Esse é o texto que nós vamos pregar e estudar um pouquinho aqui nessa noite. Então eu queria convidar você a segurar a sua Bíblia e se deter no texto, tá bom? Vamos fazer a leitura? Presta atenção, leia atenciosamente, leia observando os detalhes, leia imaginando a situação, leia como se fosse o próprio leitor que recebeu essa carta de Paulo. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Espero no Senhor Jesus em breve vos enviar Timóteo, para que eu também me anime, recebendo notícias vossas, porque não tenho nenhum outro com esse mesmo sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar, pois todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas sabeis que ele deu provas de si, e como um filho ao lado do Pai, serviu comigo em favor do Evangelho. Assim espero enviá-lo, logo que a minha situação seja definida. Mas confio no Senhor que também eu mesmo irei em breve. Contudo, achei necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro de lutas, a quem enviastes para me socorrer nas minhas necessidades, porque ele sentia saudade de todos vós e estava angustiado por saberdes que ele havia adoecido. Pois ele, de fato, esteve doente, à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza após a outra. Por isso, eu envio a vós com mais urgência, para que vos alegreis, vendo outra vez, e assim eu tenha menos tristeza. Recebei-o no Senhor com toda alegria, e honrai homens como ele, pois ele chegou às portas da morte pela obra de Cristo, arriscando a vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. Irmãos, Paulo, depois de introduzir o texto, falar sobre algumas coisas importantes, e começa a falar sobre a vida de modo digno do Evangelho, falar da salvação. Então, nesse momento, Paulo está falando com os irmãos, escrevendo para os irmãos, falando que ele mesmo está com muita vontade de ver os irmãos, mas ele não pode, ele está preso. E como ele está preso, então ele está a fim de enviar Timóteo, para que Timóteo vá até os irmãos e depois traga notícias. Isso vai fazer bem para Paulo, vai ficar feliz com as notícias que Timóteo vai trazer. Mas ele diz que Timóteo só vai ir no momento que a situação de Paulo se resolva, porque Paulo está preso e ele não sabe se vai ser solto ou se ele vai ser condenado à morte. Então, enquanto a situação dele não se definir, Timóteo não vai ir. Mas então, enquanto Timóteo não pode ir, por mais que Paulo queria enviar Timóteo, ele está a fim agora então de enviar Epafrodito antes de Timóteo. Epafrodito era alguém lá de Filipos que veio visitar Paulo na prisão, adoeceu e ficou com ele ali dias, meses, e agora está recuperado, e Paulo quer que ele volte de novo para alegrar a igreja que não sabe direito notícias a respeito dele, e depois provavelmente também ele vai levar essa carta de Paulo, talvez, Epafrodito para os irmãos. Então basicamente esse trecho está falando desse meio de campo e dessas possibilidades que Paulo está anunciando para a igreja de Filipos. É isso que nós lemos para você se situar dentro da carta e esse contexto na história de Paulo com a igreja daquele momento. Bom, vamos aqui para a nossa sétima mensagem na carta de Paulo aos Filipenses. Essa é a sétima mensagem, sétima pregação. Eu acho muito gostoso, não sei você, eu acho muito gostoso ler sobre biografias, histórias de pessoas famosas, de pessoas interessantes. Eu gosto muito de ver biografias, eu gosto de ver muito filmes que são biográficos, que são histórias verídicas. Eu gosto muito de saber da história de pessoas. Paulo, após falar da importância da santificação e seus benefícios, que foi o tema da pregação passada, que é do versículo 12 ao 18,
Paulo agora resolve ilustrar. Ele fala da santificação e os seus benefícios, e agora Paulo resolve ilustrar o ensino da santificação, mostrando esses efeitos e esses benefícios na vida de dois irmãos super queridíssimos e super interessantíssimos também, Timóteo e Epafrodito. Paulo resolve pegar Timóteo e Epafrodito e fazer uma ilustração do que ele ensinou no texto anterior. Então eu falei na pregação passada sobre a importância, falamos sobre santificação, e eu falei sobre a importância das motivações. Porque a santificação não se resume a ações externas. A santificação não é meramente comportamental. Antes, são transformações internas no nosso coração, que aí então se manifestam nos comportamentos. Quando é só comportamento, sem ter ocorrido uma transformação interna, é fake, é farisaísmo, é só para dar raiva. Mas a santificação verdadeira, ela é antes uma transformação do coração, das motivações, e depois aparecem então nas ações e no comportamento. A palavra de Deus nos ensina que o núcleo controlador da personalidade humana é o coração. Você vai ver isso em diversos textos no Velho e no Novo Testamento. O núcleo de controle da personalidade humana é o coração. Mas quando a Bíblia fala desse núcleo do coração, ela não está falando do órgão, do músculo, não é do coração físico, mas é uma imagem que os autores bíblicos utilizam para falar desse centro de comando da vida, de onde procedem as nossas capacidades de cognição. Nosso pensar procede do coração, as nossas capacidades de volição, a nossa vontade vem do coração, e as nossas afeições, ou seja, o nosso sentir, tudo está nesse centro de comando da personalidade e da vida. Esse coração, ele pode ser um coração agradável a Deus, ou ele pode ser um coração desagradável a Deus. Ele pode ser um coração simpático a Deus, ou ele pode ser um coração que é antipático a Deus. Partindo desse paradigma do coração, Agostinho, no seu livro Cidade de Deus, ele diz que existem pelo menos dois tipos de pessoa partindo desse paradigma do coração. Dois tipos de pessoas. Existem aqueles que têm o seu coração governado pelos interesses de Deus e o desprezo de si mesmo, que foi o texto que lemos no início desse culto, né? Nós tomamos a nossa cruz e negamos a nós mesmos. Então tem aqueles que têm o seu coração governado pelos interesses de Deus e o desprezo de si mesmo, que seriam os habitantes da cidade de Deus. Mas também tem aqueles que têm o coração governado pelos seus próprios interesses e o desprezo de Deus, que seriam os habitantes da cidade dos homens, dentro da linguagem do livro de Agostinho. Viver para Cristo uma vida digna do Evangelho não diz respeito apenas a atitudes externas, comportamentais. Não. Antes fala da condição do nosso coração diante dos interesses de Deus. Fala da disposição do nosso coração diante da vontade expressa de Deus na sua palavra para as nossas vidas. E eu percebo, aqui nesse texto que nós lemos, de Filipenses 2, do 19 ao 30, eu percebo aqui nesse texto esses dois grupos de pessoas, ou esses dois tipos de pessoas que Agostinho fala no seu livro. Eu percebo aqui esses dois grupos. E eu vou chamar aqui esses dois grupos eu vou chamar de o time dos interesses, e o outro grupo eu vou chamar o time dos interessantes. Então aqui tem o time dos interesses e o time dos interessantes. Fiz uma adaptação à linguagem de Agostinho. Dos versos 20 e 21 do que nós lemos aqui, nós vamos ver ali o time dos interesses, do 20 ao 21. Paulo no 20 fala de que não tem ninguém como Timóteo, que quer enviar, e por isso ele quer enviar ele para ajudar a igreja de Filipos, que ele vai cuidar do bem-estar da igreja. E por que ele vai enviar Timóteo?
que Timóteo era muito precioso e querido para ele, seu discípulo, ele é útil para Paulo, ajuda Paulo na prisão, mas ele quer enviar Timóteo porque ele olhou para todos os demais que estavam por ali, e no versículo 21 ele diz o seguinte: pois todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Paulo precisa de cooperadores. Se você tem orado conosco na sexta-feira, é uma oração que a gente faz constante, nas sextas e na quarta-feira. Deus, nós precisamos de cooperadores. Nós precisamos de gente que abrace a causa. Nós precisamos de ajuda. Paulo precisava de cooperadores. Paulo precisava de voluntários para servir a igreja, para ajudar na necessidade dos santos, na obra de Deus. Mas precisando de pessoas que ajudem, Paulo se depara com o time dos interesses. Ele está atrás de pessoas para ajudar, mas o que ele encontra é o time dos interesses. São aqueles que têm o coração governado pelos seus próprios interesses. Normalmente tomam decisões, o time dos interesses, normalmente tomam decisões orientadas pelo amor a si mesmos e, como consequência a isso, desprezam a Deus. Mas não são crentes nesse caso, que Paulo procurou ali e disse que todos buscam só os seus interesses e não os interesses de Cristo? Sim, são crentes. É de crentes que Paulo está falando aqui. Até são. Não é que desprezam a Deus ou que não querem saber de Deus, mas por colocar os seus interesses antes dos interesses de Deus. Então, por causa disso, necessariamente eles vão desprezar Deus, vão deixar os interesses de Deus e a vontade de Deus abaixo, aquém, na periferia da sua vida. O time dos interesses funciona na lógica seguinte: eles vivem numa tentativa de viver no reino de Deus, mas não segundo as regras e os princípios do reino. Eles querem viver no reino de Deus segundo as suas próprias regras, quase como um reino paralelo. Encaram as suas vidas como histórias paralelas à grande história que Deus está fazendo. Que de vez em quando as suas vidas, as suas histórias se cruzam com as histórias de Deus. Num retiro, num culto maravilhoso, num momento especial, sei lá o quê. Então a sua história se cruza com a história de Deus e é algo divino, maravilhoso. Mas depois essas histórias se separam e a gente vai seguindo a nossa vida, até que daqui a pouco se cruza de novo ali em algum momento. É assim que o time dos interesses olha para a vida e leva a vida. Não parece cristianismo. Pegando os irmãos aqui, isso parece priscilismo, parece bianquismo, nunismo, marcelismo. Marcelo vivendo e trabalhando, suando a camiseta, empenhando-se e até mobilizando outras pessoas para que os seus desejos e a sua vontade do Marcelo sejam realizadas prioritariamente. Meus prazeres, minhas vontades, meus gostos, minhas necessidades vêm sempre antes, sempre primeiro. Jesus, para o time dos interesses, é um meio para alcançar os seus próprios interesses de vida, não de Jesus, os seus. Como na parábola que Jesus ensinou, né? Jesus ensinou certa vez uma parábola sobre 10 leprosos que não queriam saber de Jesus, mas como Jesus era o homem que cura, então foram até Jesus. Todos foram curados. 9, depois de curados, recebido a bênção, alcançados seus interesses, não voltaram. Um voltou. Ou seja, ali também tinha o time dos interessantes e o time dos interesses. Essa parábola é um exemplo de pessoas que estão com Cristo ou que buscam Jesus até alcançar a bênção desejada. E depois voltam para o seu reino particular. Irmãos, esse é o time dos interesses. Obviamente, não é o exemplo a ser seguido. Obviamente,
não é nesse grupo que nós devemos estar. No verso 19 ao 22, Paulo vai falar de Timóteo e vai falar, 19 a 22, Paulo fala de Timóteo, e do verso 25 ao 30, Paulo fala de Epafrodito. E quando ele vai falar de Timóteo e Epafrodito, nesses versículos aqui que eu falei para você, aqui nós encontramos o time dos interessantes, que é o tema dessa mensagem. Cristãos interessantes. Onde vivem? O que fazem? O que comem? Onde estão esses seres interessantíssimos? Eles existem? Cristãos interessantes. Os interessantes, cristãos interessantes, eles não estão focados em si mesmos. Eles têm necessidades e têm sonhos, mas eles não estão focados primeiramente em si. Eles estão focados em Deus. Os interesses de Deus têm primazia nas suas vidas. Algo interessante, falei aqui de cristãos interessantes. Algo interessante é algo que chama a atenção positivamente. É algo encantador. É algo que nos cativa. Isso é algo interessante. Como alguém que você conhece que é desprendido, que não pensa em si o tempo todo. É só uma pessoa interessante. E Timóteo e Epafrodito são assim, homens de Deus cativantes, homens de Deus encantadores, homens de Deus interessantes. Eles não são do time dos interesses, eles são do time dos interessantes. São aqueles que têm o coração governado pelos interesses de Deus. Quer dizer que eles tomam, talvez na maioria das vezes pelo menos, as suas decisões orientadas pelo amor a Deus. Não pelo amor a si mesmo, mas pelo amor a Deus e o desprezo a si mesmo. Os cristãos interessantes, eles são sempre interessados. Os cristãos interessantes, eles se interessam pelo bem-estar das pessoas, pelo bem-estar da igreja, pelo bem-estar do Evangelho. Como diz Gálatas 2:20, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é verdade na vida de um cristão interessante. É Cristo que vive em mim. É Cristo que está vivendo a minha vida. É a vontade dele que reina e impera agora em mim. São homens e mulheres de Deus de verdade. Luzeiros do mundo. Como fala o texto perícope anterior. Luzeiros nesse mundo. E porque são cristãos interessantes, eles tornam a igreja interessante. Eles tornam a fé interessante. Eles tornam a adoração interessante. Eles tornam a espiritualidade interessante. Mas, o versículo 29 aqui que nós lemos, se você está aí acompanhando, depois a gente vai voltar nele, diz que nós devemos honrar sempre homens como esse, como Paulo, também interessante, interessantíssimo, como Timóteo, como Epafrodito. Nós devemos honrar pessoas assim, nós devemos imitá-los. Muito bem. O que há, afinal de contas, na vida de Timóteo, o que há na vida de Epafrodito, que fez deles cristãos interessantes, que fez deles exemplos a serem seguidos, que fez deles tipos de homens a quem nós devemos honrar sempre, como diz o versículo 29. No próximo bloco, brincando com o tema da mensagem, mas nós vamos ver aqui três marcas que eu consigo ver a partir desse texto, que são efeitos da santificação, são obras do Espírito em nós, da obra que está acontecendo até que Jesus venha, que são marcas que, em primeiro lugar, eu vejo em Jesus, e que se santificação é a obra do Espírito para nos fazer mais parecidos com Jesus. Então eu vejo essas três marcas em Jesus, e logo eu vejo essas três marcas nesses homens, que fez deles
cristãos interessantes, exemplos a ser seguidos. Então, no próximo bloco, que começa em 1 segundo, nós vamos ver. A primeira coisa que eu vejo é que cristãos interessantes têm bom testemunho público. Presta atenção. Você está procurando um cristão interessante para se enrabixar, para namorar, para casar. Está procurando um local para congregar e que tenha cristãos interessantes, porque a igreja se torna interessante, o evangelho se torna interessante. Cristãos interessantes, eles existem. E eles têm bom testemunho público. Há neles notoriedade de caráter, notoriedade de virtude, de valores que todos atestam. Todos atestam. Você percebe neles coerência entre o seu discurso e prática. Eles não são falsos, não são dissimulados, não são farsantes. São reais, são verdadeiros, íntegros, sinceros, tementes a Deus. Para pegar as características que nós vimos lá no versículo 15, para sermos luzeiros do mundo. Eles são. Há uma visível aprovação pública. Os amigos falam muito bem deles. A família fala muito bem deles. Os colegas de trabalho falam muito bem deles. Os irmãos da igreja falam muito bem deles. Gente, eles não são perfeitinhos. Eles não são o Zezinho do passo certo. Não, eles erram. Eles são pecadores. Mas por causa do seu caráter, das suas virtudes, por causa da sua humildade, eles se tornam confiáveis, apesar de suas falhas e de seus erros. Veja Timóteo. Ele é um jovem discípulo de Paulo, nessa jornada de ser mais parecidos com Jesus. Ele é um discípulo de Paulo, é um jovem. Paulo o convida para juntar-se ao seu staff. Paulo chama para cooperar com ele. Você vai ver isso lá em Atos 16, 2. E então, ele acompanha. E Paulo só chama Timóteo, porque Timóteo, você vai ver lá em Atos 16, 2, Timóteo tinha notoriedade pública de ser um cristão interessante. Todo mundo atestava lá em Icônia e Caônia, é isso, né? Caônia e sei lá o que é o nome da cidade complicada, de Atos, que todos na igreja, os cristãos, todo mundo falava bem de Timóteo, que era um jovem temente a Deus. Então, com essa notoriedade pública, Paulo chama eles: menino, rapaz, vem para o meu staff, vem andar comigo, eu vou te discipular. E então Timóteo acompanha Paulo em suas viagens, na plantação das igrejas, nas perseguições, nas prisões, nas alegrias e nas tristezas. Paulo, então, agora nesse momento, está apresentando Timóteo para a igreja de Filipos. Ele diz: eu quero enviar Timóteo para vocês. E Paulo está apresentando Timóteo para eles. Apresenta Timóteo para a igreja de Filipos como um cristão interessantíssimo. Veja o versículo 20 e 21. Porque não tenho nenhum outro com esse mesmo sentimento. Não tem nenhum outro como Timóteo, que sinceramente cuide do vosso bem-estar, pois todo busca o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Todos os demais ali, que estavam com Paulo, circundando, cristãos, irmãos, estavam focados nos seus interesses, mas Timóteo era interessante porque ele era fora da curva, ele era diferente, ele priorizava os interesses de Deus, o bem-estar dos outros vem antes do dele. É isso que Paulo está dizendo. Paulo o indica não para promovê-lo, gente. Está aqui esse rapaz, aqui tem um potencial, vou promover. Não para dar uma oportunidade para o guri. Vou dar uma oportunidade aqui para o guri. Então, vou enviar lá para a igreja para ver o que acontece. Não está pensando em promover ou dar oportunidade para Timóteo. Ele está querendo enviar Timóteo porque ele conhece muito bem Timóteo. Do dia a dia. Ele conhece as rotinas de Timóteo, as suas escolhas, as suas práticas diárias.
E ele sabe que o que ele está vendo é o que todo mundo vê. O caráter, quem é Timóteo, há uma notoriedade pública. O verso 22 ainda diz: não sabeis, mas sabeis que ele deu provas de si. Timóteo já deu prova de si. E como um filho ao lado do pai, serviu comigo em favor do Evangelho. Timóteo não precisa provar nada. Ele já está aprovado pela coletividade dos que creem. Paulo diz que ele deu provas de si. Ou seja, o seu caráter é conhecido. E foi provado e é aprovado. Provou ser alguém temente, alguém irrepreensível, sincero, íntegro. E olha que fantástico. Paulo diz, no versículo 5 de Filipenses 2, que nós, seguidores de Jesus, nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que negou-se a si mesmo e que se sacrificou e que buscou agradar o Pai acima da sua vontade. Antes de se agradar, ele buscou agradar o Pai. No versículo 5 ele fala isso, nós temos que ter o mesmo sentimento de Cristo. No versículo 20 ele diz: não tem ninguém além de Timóteo com esse sentimento. Que sentimento que ele está falando? Ele está falando do versículo 5. Do sentimento que todos nós devemos ter de ser igual a Cristo, que se entregou. E ele olha para Timóteo e diz: eu vejo em Timóteo essa descrição. Eu vejo em Timóteo esse sentimento que havia em Cristo. Irmãos, será que as pessoas estão notando em nossas vidas esse mesmo sentimento que há em Cristo Jesus? Será que nós teríamos a indicação daqueles que nos conhecem para alguma obra, alguma coisa que exige reputação, caráter, virtude? A motivação, o coração de Timóteo em ter os interesses de Deus acima dos seus, fez dele um cristão interessante. E isso era visível, era translúcido na vida dele. Todos testificavam essa realidade. E ele era alguém que tinha os interesses de Deus controlando o seu coração. Irmãos, cristãos interessantes têm bom testemunho público. Amém? Cristãos interessantes têm um bom testemunho público. Jesus tinha um ótimo testemunho público. Seus adversários não acharam nada para falar dele. Queriam, mas não acharam nada. Um cristão interessante, assim como o mestre, tem um bom testemunho público. Segundo, cristãos interessantes são relacionais. Você quer ser um cristão interessante? Você quer encontrar cristãos interessantes? Cristãos interessantes são relacionais, são pessoas boas de convívio, são boas de relacionamento. O verso 25 diz: Epafrodito. Agora Paulo está dizendo que Timóteo só vai ir então quando resolver a situação de Paulo, mas antes disso ele quer mandar Epafrodito. E ele começa a falar de Epafrodito. Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro de luta, aquele que me socorre, amigão do peito, cara leal, cara show de bola. Paulo está enchendo a bola de Epafrodito. Paulo está tratando Epafrodito não como Paulo ou apóstolo, como um igual. Meu irmão, meu cooperador. Cristãos interessantes são baitas parceiros, são cooperadores, são amigos, são irmãos de verdade. São companhias que alegram e enriquecem a nossa vida. E não porque eles só falam o que a gente quer ouvir, mas eles enriquecem a nossa vida justamente por nem sempre só falar o que a gente quer ouvir. Eles tornam a jornada mais leve para os seus companheiros.
que é o tipo de pessoas que alivia fardos, que carrega a sua mochila quando você está fraco, debilitado. Alguém relacional é alguém disposto a servir, é alguém disposto a se doar pelo outro, alguém que ama pessoas, que se importa com as pessoas, que quer ver o bem das pessoas, que se alegra com o sucesso dos outros. O versículo 20, então Paulo diz que não há outro que sinceramente cuide do bem-estar de vocês. Poderia enviar outros aqui, mas eu acho que esses outros vão acabar se preocupando mais com eles. Eu sei que se eu enviar Timóteo, ele de fato vai focar no bem-estar de vocês e vai deixar o bem-estar dele em segundo lugar. Ele vai ver resolvido o seu bem-estar na alegria de cooperar com Deus e com o próximo. Paulo sabe que enviar Timóteo e enviar Epafrodito será um motivo de grande alegria para a igreja. Ele sabe que o convívio dos irmãos de Filipos com Timóteo e com Epafrodito vai ser algo enriquecedor, vai ser algo muito bacana, algo muito legal, muito estimulante para aquela igreja. E por mais que eles sejam super importantes para Paulo agora também não está pensando no seu bem-estar, ele quer enviar esses irmãos para conviver, para ter um tempo juntos, para estar com a igreja. Gente, é muito importante convivermos com a família de Deus. É muito importante convivermos com homens e com mulheres de Deus. É um privilégio andar lado a lado. É um privilégio comermos juntos, rirmos juntos, sonharmos juntos, servir juntos na igreja, no reino de Deus. Deus não nos fez para andar sozinho. Deus não te fez, meu irmão, para andar sozinho. A santificação, está aqui dois modelos de efeitos benéficos, maravilhosos da santificação, e só tem efeito benéfico, na verdade. A santificação, essa obra continuada de Deus em nossas vidas, que começou na conversão, na regeneração, e vai até o dia que Jesus voltar, essa obra continuada de Deus em nossas vidas, com vistas à transformação do nosso interior, do nosso caráter, até que Jesus volte, essa obra passa muito pelos relacionamentos que nós cultivamos com cristãos interessantes. Deus está nos santificando, o Espírito Santificador está agindo em nossas vidas e nos fazendo mais parecidos com Jesus. Mas só que não nos fez para andar sozinhos e isolados. Essa santificação e muita obra de Deus nas nossas vidas nos santificando passa por nós cultivarmos relacionamentos com homens e mulheres de Deus. Passa pelo convívio, passa pelo viver a vida da fé lado a lado com os irmãos, na companhia. Conviver com seus irmãos. É a vontade santificadora de Deus. Congregar é a vontade santificadora de Deus. Participar juntos no Evangelho é a vontade santificadora de Deus. Não se isole. Não evite o convívio com os irmãos, com homens e mulheres de Deus. Não tente manter distância. Não resista. Participe dos cultos, quando eles existirem e puderem ser presenciais. Participe dos cultos. Participe dos PGs. Daqui a pouco a gente vai voltar com os PGs. Restrito, um local amplo. Dá uma melhoradinha na questão da bandeira. Participe dos ministérios, porque você convive com pessoas, troca ideias, serve junto, se alegra, se aborrece. Isso tudo faz parte
Participe dos retiros, jantares, enfim, participe da vida de uma igreja local. Isso faz parte da obra santificadora. É importante nos relacionarmos com homens e mulheres de Deus, com a família. Muito do que Deus vai fazer nas nossas vidas passa por esse convívio. E você não vai encontrar no grupo de amigos, no boteco, no futebol. Você vai encontrar no povo de Deus, com os homens e mulheres de Deus. Então, conviva. E conviver com a igreja de Jesus, ela te tira, esse convívio acaba que nos tira da nossa caixa de ressonância. Porque a gente está acostumado a ouvir só a nossa voz, e ouvir só o que nos interessa, e se juntar só com aqueles que falam a nossa língua e falam só aquilo que a gente gosta de ouvir. A igreja é diversidade na unidade. Necessariamente vai te remover da caixa de ressonância, vai te dar uma experiência que te enriquece. E talvez te ajude a cair em si para áreas e pontos cegos na sua vida, que se você permanecer nessa caixa de ressonância, isolado, você vai continuar cego. Então, conviva. Cristãos interessantes são relacionais, se relacionam. É importante o convívio com eles. Por isso que Paulo quer enviar esses dois para lá. Amém? Se você perdeu o interesse pela igreja de Jesus, então você deixou de ser interessante. Se você perdeu o interesse pela igreja de Jesus, dizer que você se interessa pela igreja de Jesus genérica é muito subjetivo. Estou falando de uma igreja local. Se você perdeu o interesse pela igreja de Jesus, você deixou de ser interessante. Seja um cristão relacional. Ame pessoas e sirva. E terceiro e último, marca que eu vejo aqui em Timóteo, Epafrodito, Paulo, e que eu encontro em Jesus, e que faz deles pessoas interessantes, cristãos interessantes, é que cristãos interessantes são abnegados, têm bom testemunho público, são relacionais, amam pessoas, influenciam pessoas, servem pessoas e são abnegados. Eles negam a si mesmos em prol de uma causa maior. Eles estão dispostos a correr riscos por amor a Deus. Verso 30. Agora Paulo falando de Epafrodito. Pois ele chegou às portas da morte pela obra de Cristo, arriscando a vida para suprir-me naquilo que me faltava. A semelhança de Cristo, que se expôs à tempestade da ira de Deus por amor a nós. Cristãos interessantes também arriscam o seu bem-estar por amor a seus irmãos, por amor à igreja e à causa de Cristo. Deixa-me falar um pouquinho para vocês aqui de Epafrodito. Para mim, Epafrodito, se desse para dar um apelido, ia ser Epafrodito o queridão, ou Epafrodito o amoroso. Nós só o conhecemos por esse único trecho de Filipenses. Nem em outro lugar da Bíblia você vai encontrar Epafrodito. Ele nos é apresentado aqui nesse trecho que nós lemos. Ele era membro da igreja de Filipos. E então foi enviado provavelmente a Roma, quando Paulo está preso, para socorrer Paulo. Quando Paulo foi preso e encontrava assim necessidades, eu já falei para vocês que um preso, o Estado não dava nada, nem água, era a família e amigos que tinham que dar tudo para ele. Então quando Paulo estava em necessidades, a igreja de Filipos principalmente foi a que sustentou e ajudou Paulo. E então, depois que a igreja mobilizou-se e juntou os recursos, principalmente financeiro, depois dessa coleta, então eles fizeram um pix para Paulo. Claro que não, irmãos. Alguém precisaria viajar lá de Filipos, da Grécia, Macedônia, até Roma, levando os recursos. Nós amamos viajar. Para essa grande multidão que está aqui comigo, quem ama viajar?
Você que está em casa pode erguer a mão. Quem ama viajar? Nós amamos viajar. Com as facilidades e tecnologias que nós temos, e recursos, inclusive, para registrar essa viagem, fica muito maravilhoso. É o acontecimento. É bom demais viajar. Mas naquela época, irmãos, as pessoas não amavam viajar. Elas amavam ficar na casinha delas, lá na cidade delas, viagem bem curta. Elas não amavam viajar. Viajar era algo ruim, porque a sua vida, principalmente longas viagens, as suas vidas estavam expostas a grandes perigos, e perigos constantes, durante o tempo todo dessas viagens. Era extremamente arriscado viajar. Enfrentava-se perigos de doenças numa viagem desse tipo longas, pela exposição com muitas pessoas, hospedarias, navios, barcos, estradas, comidas mal feitas, germes, bactérias, coisas que hoje nós sabemos e que eles não sabiam, já existia naquela época, gente. Só que os remédios que nós temos para tratar, eles não tinham. Então morriam as pencas, pessoas de tifo, cólera, malária. Dava uma gripe, morria, febre. Então tinha perigos de doença. Aliás, o texto aqui que nós lemos diz que Epafrodito adoeceu. Adoeceu mortalmente, diz Paulo. Esse era um perigo. E ele adoeceu. Versículo 27 fala isso. Ele esteve para morrer, mas Deus soberanamente, por amor a Epafrodito e amor a Paulo e a própria igreja de Filipos, poupou a vida de Epafrodito, mesmo sem todos os recursos que nós temos. Mesmo sabendo dos riscos de uma viagem longa, Epafrodito, queridão, o amoroso, o abnegado, disse: eu vou, envia-me a mim. Epafrodito era um homem que não pensava em si mesmo. Não é que ele não pensava em si, mas ele tinha outras coisas mais importantes para pensar antes. Ele era abnegado, ele amava a Deus e a igreja mais do que a sua própria vida. Seu bem-estar e o interesse de Deus vinham antes em sua vida. Ainda, uma viagem longa assim, ainda tinha os riscos altíssimos de latrocínio. Assalto seguido de morte. Super comum. A história do bom samaritano contada por Jesus em Lucas 10 ilustra muito bem os perigos que os viajantes enfrentavam em suas viagens. A viagem de Epafrodito de Filipos até Roma era uma viagem de 1.300 quilômetros, a pézito, navio. Se você tiver um pouco mais de recursos, uma parte, dependendo do percurso que ele fez. Ele podia ter contornado todo o mar Adriático e ter ido todo a pé, ou ele poderia ter andado até uma parte, outra parte de barco e depois a pé de novo. 1.300 quilômetros. E ele estaria levando uma quantia considerável de dinheiro para Paulo. Então imagina, qualquer pessoa que chega perto, uma sombra, um barulho de noite, você dormindo, você está com recursos, pessoas te matam e pegam o dinheiro. Olha a tensão, o medo e a desconfiança. Por isso que Paulo vai dizer no versículo 30 que Epafrodito, arriscando a sua própria vida, ele veio me socorrer. Esse irmão, parceiro, operador, arriscando a vida. E não foi pouco, irmão, o risco que Epafrodito correu. Amar, irmãos, amar é arriscado. Amar é arriscado. Alguns aqui já sabem, outros em algum sentido também, e outros num sentido mais romântico, talvez ainda não descobriram bem. Mas amar é arriscado. Amar os irmãos, amar o esposo, amar a esposa,
amar a igreja, amar os perdidos é arriscado. Amar é negar-se a si mesmo. Amar é colocar o outro em primeiro lugar. Amar é tornar-se vulnerável, despido. É diminuir para que o outro cresça. Ao amar, você está se arriscando a ser mal compreendido. Está se arriscando a não ser correspondido. Está arriscando a ser maltratado, tão vulnerável e até injustiçado ou prejudicado. Mas lembre-se, Jesus, Ele arriscou. Ele amou. Jesus apostou a sua própria vida. Ele tornou-se um homem vulnerável até a cruz, para que o amor do Pai, para que o acesso ao Pai fosse novamente restabelecido para essa humanidade caída. E por causa da sua morte na cruz substitutiva, que tomou o nosso lugar, nós podemos amar a Deus, podemos experimentar o amor de Deus e podemos amar o nosso semelhante, como a nós mesmos. Um cristão interessante, ele não é um boca aberta, ele não é um tolo, ele sabe que corre riscos ao amar e ao ser abnegado, ele sabe, mas ele escolhe a semelhança de Cristo arriscar. Ele escolhe amar, ele escolhe ser abnegado. E para esclarecer até de uma maneira mais poética isso que eu falei aqui para vocês, eu quero ler um trecho contigo aqui que eu amo esse trecho desse livro, o livro Quatro Amores, de C.S. Lewis, que fala muito bem sobre essa realidade do amor. Um livro imprescindível, você precisa ler. Não entra no céu se não ler. Não, você entra assim. Mas é muito importante que você leia. C.S. Lewis diz o seguinte: amar é sempre ser vulnerável. Ame qualquer coisa e certamente seu coração vai doer. E talvez se partir. Você pode perder o que é. Se quiser ter a certeza de mantê-lo intacto, você não deve entregá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva-o cuidadosamente em seus hobbies e pequenos luxos. Evite qualquer envolvimento. Guarde-o com segurança no caixão ou esquife de seu egoísmo. Mas nesse esquife, seguro, sem movimento, sem ar, ele vai mudar. Ele não vai se partir. Ele vai tornar-se indestrutível, impenetrável, irredimível. A alternativa a uma tragédia, ou pelo menos ao risco de uma tragédia em amar, é a condenação. O único lugar, além do céu, onde se pode estar perfeitamente a salvo dos riscos de se amar e das perturbações do amor, é o inferno. Não amar porque você não quer correr riscos já é o inferno. Seu coração nesse estado, com medo de correr riscos de amar, vai se fechar no seu egoísmo, vai virar uma pedra intransponível. Você vai ser um nojo. Isso já é o inferno. Cristãos interessantes notoriamente amam, notoriamente são abnegados, notoriamente correm riscos e eles são conscientes. Mesmo diante de reveses por serem abnegados, eles são
gloriosamente, nesse sentido, teimosos. Um teimoso santo. Eles permanecem abnegados. Notoriamente correm riscos por amor a Deus, negam a si mesmos todos os dias e tomam a sua cruz. Então, irmãos, concluindo, cristãos interessantes, eles têm um notório bom testemunho público. Eles... Deu branco, me ajuda? Eles são relacionais, são pessoas que amam pessoas, que servem pessoas, que ajudam as pessoas, que cooperam, que servem. E são abnegados. Eles amam, não pensam em si mesmos, têm os interesses de Deus em primeiro lugar. Concluindo essa mensagem sobre cristãos interessantes, então, quem são? São aqueles que têm seus corações governados pelos interesses de Deus e o desprezo de si mesmos. Onde vivem? Eles vivem na comunhão dos santos. Encontramos eles na igreja de Jesus Cristo. Você não vai encontrar cristãos interessantes fora da igreja. Não vai. O que fazem? Vivem com alegria e contentamento a vida de modo digno do Evangelho de Cristo, diante de Deus e das pessoas que os observam. O que comem? Se alimentam da vontade de Deus, dos seus mandamentos, dos seus princípios, das suas leis. A palavra de Deus é lâmpadas para os seus pés e alimento para as suas vidas. João, capítulo 4, versículo 34, Jesus diz: minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Ele se alimenta da vontade de Deus, porque os interesses de Deus governam os seus corações. Que o Senhor nos ajude a sermos cristãos interessantes. Amém? Para isso que o Espírito Santo de Deus está trabalhando, para que a gente seja parecido com Jesus. Cristãos interessantes são interessados. Cristãos interessantes tornam a igreja interessante, tornam a fé interessante, tornam o evangelho interessante. Amém? Ande com cristãos interessantes, ande com homens e mulheres de Deus. Eles não são os perfeitinhos, eles têm virtude, eles têm caráter. Quando eles erram, eles não erram porque queriam errar, mas eles erram e pecam, e eles se arrependem. Isso é virtude. Eles confessam, eles procuram não repetir os mesmos erros, eles não escondem os seus erros. Isso é virtude. Não estou falando de pessoas certinhas, perfeitas, estou falando de pessoas virtuosas. Sejamos nós, homens e mulheres de Deus, discípulos de Jesus, cristãos interessantes. Amém? Vamos orar? Eu convidar você a fechar os seus olhos e nós orarmos. Senhor nosso Deus, estamos aqui nessa exposição da carta de Paulo aos Filipenses, entendendo, Deus, que essa carta é uma carta que nos leva à alegria, ao contentamento, mesmo diante de tribulações e dificuldades, Deus, e que o Senhor está trabalhando nas nossas vidas, porque não tem como nós encontrar o contentamento e a felicidade que nós almejamos tanto, a não ser numa vida que é moldada pelo oleiro, para que haja uma diminuição da realidade do pecado. Uma vida que vive na realidade do pecado, ela não pode ser feliz e não vai fazer outros felizes. Deus, e por isso que o Senhor está nos santificando. E é na santificação que nós encontramos o contentamento e a felicidade. Mas esse processo nem sempre é fácil. Ele é, como a gente falou da outra vez, é uma obra, e ela é essa mescla de alegria e raiva. Deus, nós nos sujeitamos a Ti. E como Timóteo e Epafrodito, que são exemplos desse agir do Senhor, dessa santificação do Senhor, gera em nós. Não é para ser só Timóteo, Paulo e Epafrodito. O Senhor quer que todos nós tenhamos essa notoriedade pública de bom testemunho. O Senhor quer que todos nós sejamos pessoas que amem pessoas, que ajudem pessoas, que não rejeitam pessoas, que não jogam pessoas fora, matam lixo, nem as mais detestáveis,
mas que vê nas pessoas a imagem de Deus, tem misericórdia, empatia. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a ser pessoas relacionais. Nos ajuda, Senhor, a conviver na comunhão dos santos, com homens e mulheres de Deus, e nesse convívio enriquecer a vida das pessoas. Nos ajuda a sermos abnegados, não colocarmos os nossos interesses, nossas vontades, nossos desejos, nossos gostos acima dos teus. Nos ajuda a corrermos o risco de amar, o risco de estar numa igreja local cheia de pecadores e às vezes não sermos entendidos, e às vezes não sermos bem correspondidos, e às vezes Deus não vê ali satisfeito alguns interesses nossos, mas perseverarmos. Deus, nos ajuda, Senhor, a amar a Tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, a servi-la. Ajuda-nos a ser como nossos irmãos Timóteo e Epafrodito. Eu sei que essa obra já começou. Ajuda com que isso seja mais notório em nossas vidas ao longo da jornada. Que como Paulo levantou a moral e a bola aqui dos nossos irmãos, pessoas também possam falar isso de nós, para a glória do Teu nome. Por causa da obra de Cristo em nós e Cristo aparecendo em nossas vidas e sendo glorificado. Que haja também em nós o mesmo sentimento que houve em Ti. Em nome de Jesus.